Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa João Paulo II, São João Paulo II. É um documento sobre a moral cristã, a moral que Cristo trouxe, né? Melhor dizendo, Deus Pai, né, no caso aí já em Moisés já tinha demonstrado essa lei moral, a moral que seria a moral cristã, até então era a moral divina apenas, depois se encarnaria na pessoa de Jesus Cristo, com certeza. Mas até então Deus fala com Moisés e dá ali o modo daquele povo, né, que ele escolheu para ser o povo dele, que ele havia libertado do Egito, então ele colocaria como que ele gostaria que aquele povo se comportasse, de que modo que seria reconhecido sendo o povo do Senhor, de que modo, como que eles testemunhariam que Deus era o seu Senhor então. Então aí Deus coloca 10 mandamentos, para mostrar que aquele povo é um povo diferente. E até hoje é assim. O povo cristão é chamado a amar. Apenas amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o povo de Deus é chamado ao amor. Por quê? Porque tem a característica de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos que amar e sermos aí portadores desse amor, testemunhas desse amor. Então tudo que nós fazemos que vai contra o mandamento do amor, então é pecado em nós. Quando nós ficamos com ciúmes, com inveja, com raiva, quando guardamos rancor, ressentimento, mágoas, enfim, tudo que fazemos que vai contra o mandamento de Deus, e fazemos, né? Infelizmente temos essas más tendências em nós, estas más inclinações que estão em nós e é forte na gente. Então por isso que Jesus fala, né? Renuncie-se a si mesmo, vem e siga-me. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar a todos essas más tendências, a tudo isso que nos distancia de Deus, na verdade, e que nos torna novamente escravo do pecado. Então, nesse sentido que o Papa vem falando para nós dessa moral cristã que é que devemos seguir, como devemos nos comportar. Então, nós estamos aqui no 2º capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos no subtítulo que diz a liberdade e a lei. Será que a liberdade ela está contra a lei? Ou a lei vai reprimir a liberdade? Quer dizer, a lei de Deus, né? Estamos aqui falando da lei de Deus, 10 mandamentos, né? Será que os 10 mandamentos reprimem a liberdade do homem, do ser humano? Será que a nossa liberdade, eu posso viver minha liberdade sem buscar os 10 mandamentos? Eu posso fazer isso? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Nós já vamos entrar aqui, na verdade, no 6º dia, né, deste subtítulo, a liberdade e a lei. Bom, dentro dessa liberdade e a lei também, ele dá aqui algum versículo bíblico para ir nos dirigindo mais perto do que ele quer falar. Então agora nós vamos, a partir do parágrafo número 42, estudar aqui um versículo que ele põe no Salmo 1, versículo 1 e 2. Então, Salmo 1, versículo 1. Feliz o homem que põe o seu enlevo na lei do Senhor. Quer dizer, feliz o homem que põe a sua afeição em obedecer a Deus. Esse será feliz. Todo homem, quando eu digo ser humano, quando eu digo homem, você já sabe, é gênero humano, né? Então, quando todas as pessoas, todo homem, então, seguir com prazer os mandamentos de Deus, ele será feliz. Mas enquanto o ser humano
ele se revoltar contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos, e não querer segui-lo por achar que ele está sendo reprimido, ou por achar que ele é livre e não precisa obedecer a ninguém, então aí ele sempre será infeliz. Nunca conseguirá a felicidade. Porque a felicidade, a felicidade verdadeira, não é? Estou falando da felicidade passageira, como nós temos no mundo aqui muitas felicidades, muitos momentos de alegria. Não temos? Quando nos formamos, por exemplo, né? Que gostoso, né? Comemorar nossa formatura. Então viveu aquele momento, mas foi aquele momento. Então quando ganhamos algum presente, alguma coisa, aniversário, sei lá quando. Mas enfim, você fica alegre, fica contente. Bem, tem tantos momentos de alegria. Quando você quando você cumpre alguma coisa que você quer fazer, você quer viajar, quer conhecer um lugar, uma cidade, uma praia, alguma coisa assim. Então você vai, que momentos alegres que você passou ali. Mas tudo isso é passageiro. Agora, a alegria que nós falamos aqui, a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, é a felicidade eterna. Esta felicidade é eterna, quer dizer, não são momentos de alegria. Então, para você conseguir atingir essa felicidade eterna, você, na sua liberdade, escolhe obedecer aos mandamentos do Senhor. Que, se você escolhe com amor, com afeição, com carinho, com brandura, eles jamais serão pesados para você. Muito pelo contrário, você sentirá desejo de atender aos mandamentos do Senhor. Você sentirá prazer, alegria, você sentirá uma satisfação em atender. E quando você infringe algum mandamento de Deus, que decepção! Aquilo causa uma decepção enorme dentro da gente. Fala, puxa vida, mas olha, eu não consegui fazer isso, eu estava indo tão bem. E olha, pisei na bola, né? Como nós dizemos, falando aqui gíria, né? Pisei na bola. Quer dizer, eu não consegui o intento que eu estava querendo. Eu fui fraco. Então aí sim você fica decepcionado consigo mesmo e, claro, você decepcionou a Deus, não é verdade? Então, como aquilo fere a gente? Então, você e eu, vamos supor que nós, espero, né, que eu e você estejamos nesse caminho de nos deleitarmos, nos enlevarmos com os mandamentos de Deus e que esses mandamentos sejam para nós uma satisfação cumpri-los e um desejo de cumpri-lo todo dia e de jamais se afastar destes mandamentos. Aí sim experimentaremos a alegria do Espírito. A alegria do Espírito não é a alegria de você rir por uma piada, alguma coisa engraçada. Não, a alegria do Espírito é uma satisfação interna. Que você esteja onde você estiver, em qualquer situação. Aquela alegria interna te dá uma força, te dá uma coragem, te dá um ânimo novo, sabe? Então, tem pessoas, né, muitas, que são animadas pelo Espírito e tem esse fervor dentro, essa alegria, essa satisfação. Isso é uma satisfação, que é um dos sentimentos quando nós nos confessamos. Dentro da confissão existem aí a passagem de algumas etapas, vamos dizer assim. Então, no sacramento da confissão, você chega, depois de se confessar, depois de o padre te abençoar e perdoar os seus pecados, então você sente uma alegria interna, uma moção interna, que é uma satisfação. Aí é o catecismo da igreja, né, a doutrina católica vai chamar de satisfação. Então é dessa satisfação que eu estou falando, que você só encontra se você obedece aos mandamentos de Deus com amor, com satisfação, com carinho, desejando cumpri-los e não ficando triste por cumpri-los, ok? Então, nesse sentido aí que nós vamos pensar um pouquinho junto com o Papa aqui sobre este versículo bíblico, Salmo 1, do versículo 1 e 2. Feliz o homem que põe o seu enlevo na lei do Senhor, a sua alegria, sua esperança, sua vida,
seu tempo. Ok? Você pode trocar esse enlevo aí por essas coisas. Bem, vamos lá. Modelada sobre a de Deus, a liberdade do homem, não só não é negada pela sua obediência à lei divina, mas apenas mediante essa obediência ela permanece na verdade e é conforme a dignidade do homem, como diz claramente o concílio. Então ele vai falar aqui sobre uma frase do Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, um documento que é para todo o povo de Deus. A dignidade do homem exige que ele proceda segundo a própria consciência e por livre adesão, ou seja, movido e induzido pessoalmente desde dentro, e não levado por cegos impulsos interiores ou por mera coação externa. Então quer dizer, a dignidade do homem. Bem, o que é a dignidade do homem? Do ser humano, estou falando, como eu já disse a você, homem aqui, ser humano. Então, a sua dignidade, quando você é digno? Quando você tem dignidade? Ou que tipo de dignidade você tem? A dignidade, meu querido irmão, minha querida irmã, do ser humano, o mundo onde nós vivemos, o planeta aqui, Terra, ele entende que a dignidade do homem vem do que ele é na sociedade. Então, por exemplo, se eu sou, vamos dizer aí, uma pessoa que está na rua, que sem teto, não tenho morada, não tenho nada, tenho a roupa do corpo e fico batendo na casa dos outros pedindo comida, etc. Então, para o mundo, esta pessoa não tem dignidade. Ok? Para o mundo é assim. Agora, e se a pessoa é um doutor, é um político, é formado, fez universidade, é professor, advogado, médico, juiz, delegado, aí a dignidade está lá em cima. Entende? Então, para o mundo, a dignidade do ser humano é essa, depende do que ele é na sociedade. Então, aquele que está na rua, vivendo na rua, é um marginal, está na marginalidade. Então, não tem dignidade nenhuma. Agora, em Deus, de qual dignidade estamos falando aqui, nesse documento? A dignidade do homem para Deus, ela existe, ela corresponde a quem ele serve. Se o ser humano serve a Deus, então se ele ama a Deus, se ele segue os mandamentos de Deus, se ele busca a santidade, então ele tem uma dignidade de santo, uma dignidade santa. Agora, se esse homem, essa pessoa, é um promíscuo, é um pecador, só vive na fornicação, sexo, na imoralidade, então ele tem a dignidade de um demônio, por exemplo, a dignidade de um ser das trevas, a dignidade de uma pessoa totalmente pecadora. Então aí sim, então a dignidade que a Bíblia fala, que os documentos da igreja falam, é sobre a dignidade interior. Ok? Quem está sentado no trono do meu coração? No seu coração tem um trono, no meu também tem. Quem está sentado aí nesse coração, melhor dizendo, nesse trono do seu coração? É você mesmo? Por exemplo, se eu, Luiz Carlos, me sentasse no trono do meu coração, então eu seria o quê? Egoísta, orgulhoso, prepotente, arrogante, porque eu domino minha vida, eu dirijo a minha vida. Eu não preciso de Deus para dirigir a minha vida. Eu dirijo. Sou autossuficiente, não preciso de ninguém, de nada, muito menos de Deus. Então esse é um ser arrogante,
é um ser orgulhoso que ele ocupa o seu coração. Então, tudo é para ele, entende? Então, o mundo todo tem que servir a ele. No caso, vamos supor, eu. O mundo todo teria que me servir, então. Todo mundo estaria à minha disposição. Eu uso de todos, tanto para roubar, mentir, lucrar, crescer na vida, ficar rico. Eu vou usando de todas as outras pessoas e não quero saber se a pessoa vai ser prejudicada ou não. Bem, isso é um tipo de trono, é um tipo de senhor. Eu sou o meu senhor, neste caso. Agora, se no trono do meu coração está sentado Satanás, que ele é o senhor da minha vida, da minha história, vamos dizer assim, então eu sirvo a ele. Então eu sirvo a ele todo o pecado, do modo mais promíscuo, com bebidas, com droga, com jogos, com tudo que não presta. Tudo que contribui para derrotar o ser humano, para destruir o ser humano, destruir a si mesmo, a sua família, destruir seus ideais de trabalho, de estudo, de casamento, tudo mais, de família. Então aí está. Então o demônio está tomando conta do coração daquela pessoa, está sentadinho lá. Então aquela pessoa, ela está em trevas, longe de Deus, acorrentada ao demônio, satisfazendo os desejos do demônio, ok? Agora, se no meu coração, no trono do meu coração está sentado o Deus, Jesus Cristo, por exemplo, bem aí então eu tenho que servir a Ele. Eu tenho que honrar este meu Senhor. Assim como se tivesse o demônio, eu teria que honrar o demônio no meu coração. Então, se Jesus está sentado no trono do meu coração, eu tenho que honrar a Ele, ser submisso a Ele. Agora, honrar a Jesus, ser submisso a Ele, é exatamente encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira razão de existir. Tem muita gente que pergunta, para que eu existo? O que é que eu tenho que fazer aqui na face da terra? Existe uma resposta. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, só Ele deve servir, só Ele deve buscar. E Ele te satisfará. Ele será a sua felicidade. Ele será. Assim como se eu servir ao demônio, ele será a minha destruição. Ele será a minha destruição. Ele será o homem do meu inferno, sendo que Jesus é o homem da minha vida eterna, da minha felicidade. Então veja, querido irmão, querida irmã, esses contrassensos aí, não é? Então a dignidade do ser humano não vem pelo que ele é aqui na Terra. Aqui na Terra é uma dignidade, nós chamamos de dignidade terrena, dignidade humana, que é o que você conquista pelos estudos, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E aí as pessoas te reconhecem, fazem discriminação. Você senta aqui, então você vai ser bem recebido, mas se chegar lá um pedinte de rua, não vai entrar, entende? Por quê? Porque você é bem-vindo, porque você é um doutor, você é isso, você é aquilo, você vai ser bem recebido. Porque aquela pessoa tem interesses em você também. A verdade é essa. Agora, receber uma pessoa da rua, que interesse que eu tenho naquela pessoa? O que ele vai me ajudar? O que ele me vai fazer? Não é? Então, para o mundo, aquela pessoa não serve para nada. Para Deus, ela é o ator principal do filme Vida Eterna, entende? Ele é o ator principal. Por quê? Porque a minha dignidade, então, vem de quem eu sirvo, de quem está sentado no meu coração. Esta é a minha dignidade. Ok? Vamos lá, então. A dignidade do homem, vou só repetir um pouquinho aqui. A dignidade do homem exige que ele proceda segundo a própria consciência e por livre decisão, ou seja, movido e induzido pessoalmente desde dentro e não levado por cegos impulsos interiores ou por mera coação externa. Então, quando eu atendo aos desejos do meu coração, sem pensar, sem discernir, como nós vimos aqui em dias anteriores, sem usar o bom senso, a razão, não é? Então, aí sim, eu satisfaço o desejo do meu coração sem pensar nas consequências. Bom, daí então eu vou sofrer as consequências das minhas decisões erradas. O homem atinge essa dignidade
quando, libertando-se da escravidão das paixões, sejam suas ou seja induzida pelo demônio, tende para o fim pela livre escolha do bem. Então, escolher os 10 mandamentos, escolher servir Jesus, é escolher o bem. E procura a sério e com diligente iniciativa os meios convenientes. Então, aí sim, aí o homem vai procurar. Na sua inclinação para Deus, para aquele que só é bom, o homem deve livremente fazer o bem e evitar o mal. Então, na sua inclinação para Deus. Veja que nós temos inclinação para o mal. Como eu já disse, as concupiscências, os desejos exagerados, as paixões, as más tendências, más inclinações estão na gente. Eu devo renunciar a estas más inclinações e acolher e desejar a boa inclinação, que é para Deus, não para o pecado. Mas para isso o homem deve poder distinguir o bem do mal. Falo, antes de mais, graças à luz da razão natural. Então, a luz natural que é a razão do homem, vamos dizer assim, fará o homem refletir, pensar se aquilo que ele vai fazer é bom ou é mal. Nesse sentido, escreve São Tomás ao comentar um versículo do Salmo 4. Depois de ter dito, ofereceis sacrifícios de justiça, como está no Salmo 4, versículo 6, como se alguns lhe pedissem quais são as obras de justiça, o salmista acrescenta, muitos dizem, quem nos fará ver o bem? E respondendo à pergunta diz, a luz da vossa face, Senhor, foi impressa em nós. A luz da vossa face, quer dizer, a sua justiça, a justiça divina, a justiça que vem de Deus. Essa justiça foi impressa em nós. O que é uma coisa impressa? Imprimida. Por exemplo, o que eu estou lendo aqui para você, essa folha que estava em branco, mas foram imprimidas todas estas letras. Então agora eu posso ler. Ok, em cada um de nós foi imprimida a lei do Senhor, que vem pelo Espírito Santo, e eu a recebo no batismo. Essa lei do Senhor está impressa no meu coração. É só eu buscar que ela está lá. E eu vou ler esta lei. Eu vou viver esta lei. Mas se eu não quero, evidentemente, então não a seguirei. Então, a luz da vossa face, Senhor, foi impressa em nós. Como se quisesse dizer que a luz da razão natural, pela qual distinguimos o bem e o mal, naquilo que é da competência da lei natural, nada mais é senão um vestígio da luz divina em nós. Então, quer dizer, quando você vai usar a sua razão. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem alguém que vem, conversa com você para pedir uma ajuda para você em determinada coisa. Pois bem, então você vai analisar aquilo. Será que é para mim mesmo que ele deve pedir? Ou será que eu devo encaminhá-lo para outra pessoa? O que eu devo fazer? Se, por exemplo, você vai tomar uma atitude, uma decisão, se eu vou comprar alguma coisa, um objeto, um celular, bem, então diante das minhas possibilidades, será que eu posso comprar um celular de mais de R$1.000? Será que eu vou ter condições de pagar? Eu tenho dinheiro para pagar à vista? Ou vou parcelar? Então tudo isso é a razão natural que vai te ajudando a você refletir. Mesma coisa no pecado. Você é casado, casada, é pai, mãe de filhos, enfim. E vem alguém, no caso, no homem, vem uma pessoa se oferecendo, uma mulher, vamos dizer, linda, maravilhosa. Mas convém você se enlevar com isto, se deixar levar por isso? Convém. Mas deve ser muito bom. Bom, tudo bem que deve ser bom, deve ser. Mas convém. Isso vai ajudar você, vai melhorar sua situação, você vai ficar mais santo ou não? Não, aí eu vou entrar no pecado,
vou romper com Deus, ou perder a caridade divina, vou ficar inimigo de Deus. Pois então compensa. Então, nesse sentido, né? Aqui dei alguns exemplos de ajudar uma pessoa, de você comprar alguma coisa, ou do pecado mesmo. Então, a própria razão natural, o seu pensamento, o seu bom senso, já é um dom divino. É isso que o documento aqui está falando. Já é um dom divino, é para ajudar você. Ok? Nesse sentido que você deve usá-lo. Então, disto se deduz também o motivo pelo qual esta lei é chamada lei natural. Chama-se assim não por referência à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a dita é própria da natureza humana. Sim, a razão é própria da natureza humana? É, a razão é. Mas essa razão humana, que é o pensamento humano, que é o discernimento humano, ela é iluminada pela luz divina. Agora, se eu me fecho à luz divina, à iluminação divina, e quero entrar para as trevas, bem, é uma escolha que eu faço. Só que eu vou responder por essas minhas escolhas. Ok, querido irmão, querida irmã? O Concílio Vaticano II lembra que a suprema norma da vida humana é a própria lei divina, objetiva e universal, com a qual Deus, no desígnio da sua sabedoria e amor, ordena, dirige e governa o universo inteiro e os caminhos da comunidade humana. Desta sua lei, Deus torna o homem participante, de modo que este, segundo a suave disposição da divina providência, possa conhecer cada vez mais a verdade imutável. Então veja, a própria verdade do universo. A própria verdade do universo, que Deus criou a verdade do universo. Veja que o homem não conhece a verdade do universo, mas Deus que criou. A verdade terrena, Deus que criou, toda a verdade terrena. Tudo que acontece no mundo, Deus criou. Por exemplo, olha, a grandiosidade do mar. Eu quando vou na praia, eu fico louvando, glorificando a Deus, eu fico passado, né, de olhar aquele mar, aquela coisa maravilhosa, e aquelas ondas que vêm e sobem, daqui a pouco descem e não invadem a terra. Você imagina se o mar invadisse a terra, o que seria de nós? O que seria? Não sobraria nada, seria aí o que aconteceu já da primeira vez, o dilúvio. Não é? Mas a lei que Deus impôs ao mar, dele nunca avançar, é uma lei divina. É uma lei divina, sabe? Assim, o Sol, ele fez o planeta Terra, quer dizer, e nessa distância que o Sol está do planeta Terra, para dar vida a esse planeta, é a lei de Deus. Ele não deixa o Sol se aproximar mais, porque se ele aproximar, mata tudo que existe na Terra. Tudo, tudo, tudo. Então, são leis divinas isso. O universo está seguindo a lei de Deus. E de repente tem homens e mulheres que não querem seguir a lei de Deus, que é o mandamento que ele pôs para nós. Não quer seguir, quer criar e seguir suas próprias leis. Então está, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando por hoje, vamos fazer nossa oração final, que é a que o Papa João Paulo II faz aqui a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.